Então vamos ver agora nosso Senhor Jesus Cristo dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Aí no capítulo 19 de João, e então no versículo 16 fala assim: então Pilatos entregou para ser crucificado. Entregou nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque para ser crucificado. E no versículo 17 diz assim: tomaram ele, pois, Jesus, e ele próprio carregou a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que o nome é Gálgota em hebraico. E no capítulo 18 diz assim: onde crucificaram com ele, estava dois e um cada lado, e Jesus no meio. E no capítulo 19 fala assim: Pilato escreveu também um título e colocou em cima da cruz, que estava escrito, era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E no capítulo 20, versículo 20, no capítulo 19, diz assim: muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. E no versículo 21, diz assim, Jesus diz assim: os príncipes do sacerdote diziam a Pilato: não escreva Rei dos Judeus. É assim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E respondeu-lhe Pilato: o que escrevi, escrevi. E no capítulo 23 diz assim: os soldados foram, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e ficaram quatro perantes para cada soldado uma parte e pegaram também a túnica, e a túnica era sem costura, toda tecido de alto a baixo. E no capítulo 20, o versículo 24 do capítulo 19 diz assim: será, pois, uns os outros não rasgaram, mas lançavam sorte sobre ela, para que ver que acabaram para cumprir as escrituras, repartiram entre si, e minhas vestes sobre a minha túnica lançaram sorte, e assim, pois, fizeram sorteios. Foi assim que fizeram os soldados, né? E no versículo 25 diz assim: junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E no versículo 26 do capítulo 19 diz assim: vendo Jesus sua mãe junto a ele e os discípulos, mandou dizer, amado, disse: mulher, eis aí teu filho. E depois disse aos discípulos: e eis a tua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos tomaram para casa. E no capítulo 28, versículo 28 diz assim: depois, vendo Jesus que todo já estava consumado para cumprir as escrituras, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre,
e beberam de vinagre e um esponja ficando num conício de esponja, ele chegaram à boca de nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou-se a cabeça e rendou seu espírito. E no capítulo 31 de João, capítulo 19, versículo 31 diz assim: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e tirasse as pernas e fosse tirados eles da cruz. E no capítulo 32, Jesus diz assim: os sacerdotes quebraram a perna do primeiro e do outro lado que com ele tinha sido crucificado. E quando, porém, a Jesus, como fez que já estava morto, não quebraram suas pernas. E no capítulo 34, ele diz assim: mas um dos soldados lhe abriu ao lado com uma lança, e logo saiu água, e sangue e água. E no capítulo 35, no versículo 35 do capítulo 19, diz assim: aquele que viu santificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creieis. No capítulo 20, no versículo 36, diz assim: eis que aconteceu para se cumprir as escrituras, nenhum dos seus ossos quebraram. Já estava escrito que os ossos de nosso Senhor Jesus Cristo não ia quebrar. E no capítulo 30, no versículo 37 diz assim: e outra vez diz as escrituras: eles virão aquele quem transpassaram, que cortaram ele, né, transpassaram assim no corpo dele, né, uma lança, né. E no capítulo, depois disso, José de Arimateia e os discípulos de Jesus, ainda que exatamente pelos receio que tinha dos judeus, rogou a Pilato e perguntasse: tirai do corpo Jesus, para lhe permitir que fosse o José de Arimateia, e retirou o seu corpo da cruz. Quando ele retirou seu corpo da cruz, e também Nicodemo, que em entendimento vira ter com Jesus à noite, foi levado cerca dos 100 libras e o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí, esses dois homens que tiraram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo da cruz e levaram para o sepulcro, para enterrar numa sepultura nova, no lugar novo. Deram uma indignidade do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Jesus Cristo te ama. Amém.